E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo à aula 2 dessa série O Professor de Escola Bíblica, o que ele precisa ser, saber e fazer para que ele dê uma boa aula, para que ele seja um bom professor. Bem, na parte 2 a gente vai estar estudando um pouco mais o que ele precisa saber, quais são os conteúdos que o professor precisa ter em mente para que ele tenha uma aula mais completa e mais robusta. Se você não viu a primeira parte da aula, clique em algum lugar aqui da tela, vai ter algum card, então fique à vontade. Explora a legenda aqui do vídeo, você vai ser redirecionado para o nosso site, conhecer um pouco mais da gente, conhecer a nossa história, o que a gente faz, quem é o Pedro, enfim. Outra coisa também muito importante, se você não viu a aula 1, veja. O que eu disse lá é que essa aula aqui é voltada especialmente para pessoas que não têm a formação. Nós sabemos que uma formação na área de educação pode ajudar muito na hora de você preparar uma aula de BD, mas como isso não é o padrão, a gente precisa ensinar os professores a dar essa aula, a facilitar essa aula, certinho? Enfim, ao que eu não fiz no primeiro vídeo é soltar a vinheta. Vamos lá. Então, como vocês podem ver aí, o que o professor precisa saber? Então, quais são os conhecimentos que ele deve colecionar para a sua vida de docente? Eu separei em 4 grandes áreas. Eu tomo aqui e dou os devidos créditos ao Igor Miguel. Foi muito inspirado em uma aula que eu vi dele. Acho que está disponível aqui no YouTube em algum lugar, quando ele fala sobre educação infantil. E aí eu dividi aqui em Bíblia, interpretação, contexto e teologia. Bem, em primeiro lugar, o que a gente pode saber de Bíblia? Bibliologia. Bem, os livros da Bíblia, a Bíblia tem 66 livros, e qual é o assunto geral de cada um deles? Superficialmente, você tem que saber mais ou menos. Então eu não sei o que cada profeta menor diz. Realmente são 12 profetas menores, você vai ter que ter o conhecimento de todos eles. Você sabe que eles estão alertando o povo de Deus em relação a algum pecado, alguma idolatria, algo do tipo. Você não precisa ter um conhecimento profundo e robusto de cada um desses profetas, porque é muita coisa mesmo. Mas eu queria te chamar a atenção que eu coloquei aqui 66 livros, porque enquanto protestantes, o número de livros que tem na nossa Bíblia é diferente de outras tradições cristãs, por exemplo, como a tradição romana, né, a tradição católica. Se você quiser saber mais do assunto, eu gravei um vídeo sobre isso, sobre o cânon e a soberania de Deus. Clica aqui em algum lugar do vídeo, você vai achar. Certinho? Então, conhecer, o professor de escola bíblica ele precisa conhecer, ter um conhecimento geral das escrituras. Não só isso, os conceitos teológicos que a própria escritura nos proporciona. Então, autoridade, inspiração, inerrância suficiente. Bem, a Bíblia é autoridade? Autoridade para quê? Né? Ela é inspirada? Inspirada por quem? Por que ela é inspirada? Como foi inspirada? Ela é inerrante? Será que a Bíblia pode errar? Não pode. O professor ele precisa ter esses conceitos bem estabelecidos na sua cabeça. Nós cremos, por exemplo, que a escritura é suficiente para garantir a salvação do homem, né? Assim que o teólogo Wayne Grudem define a suficiência das escrituras. É claro, se algum professor não concorda com isso, como que ele pode dar aula? Na verdade, você está diminuindo o poder da escritura, o que é um erro. Nós não queremos um professor que defenda esse tipo de coisa. Bem, as línguas, saber que a Bíblia foi escrita em 3 línguas. Não estou falando aqui para você saber grego, hebraico e aramaico. Não estou falando isso. É claro que é bom o conhecimento dessas 3 línguas. O conhecimento dessas 3 línguas torna o seu conhecimento das escrituras mais profundo. Isso é natural em qualquer outra língua. Se você for ler, por exemplo, filosofia, e você quiser estudar algum determinado filósofo, lê-lo na sua língua materna é algo preciosíssimo. Então, ler filosofia ou teologia holandesa na língua holandesa é muito mais rico do que ler em português ou em inglês, enfim.
Claro que nas línguas maternas também você pode ter expressões que você não tem, né? Então, na língua grega você tem uma gama de amores, enquanto na língua portuguesa a gente só fala amor, né? Mas o que eu quero propor aqui? Que o professor ele tenha ciência dessas línguas, que as traduções podem ter limitações por causa das línguas, né? Mas que ele saiba que a Bíblia foi escrita nessas 3 línguas. Além disso, os autores, quem são essas pessoas que escreveram a Bíblia? Esses homens que Deus utilizou para escrever as Escrituras, quem são eles? Quem é Abacuque? Quem é Moisés? Quem é Paulo? Quem é cada um deles? Novamente, o conhecimento ele não precisa ser profundo. Claro que quanto mais profundo, melhor. Mas você provavelmente é um professor que tenha outras demandas, é um pai de família, uma mãe de família, é um trabalhador. Então, não é possível saber de tudo, né? Como alguém que tem uma determinada formação. Mas é importante saber que, por exemplo, Paulo é um apóstolo. E ele escreveu boa parte do Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento são escritos paulinos. E quem foi Paulo? Bem, ele foi um perseguidor da igreja, coisas que naturalmente a gente aprende com a boa escola dominical. Bem, a segunda parte é a leitura. E eu digo leitura aqui como hermenêutica. Como assim hermenêutica? Estudar o texto. E eu coloco aí, existem diferentes estilos literários na Bíblia. Então, existe o estilo narrativo, que vai narrar uma história institucional, legal, poético, sapiencial. Sapiencial é provérbios, né? Algo que lembra ou traz sabedoria. Profético, epistolar, apocalipse. Isso é um tanto quanto complexo, né? Você não pode ler, por exemplo, um texto narrativo, uma história, como um texto legal, como uma ordem. E nós precisamos diferenciar esses tipos de textos quando a gente está interpretando as escrituras. Para isso, você tem um material que é muito útil, que você pode utilizar, que é o livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Stuart, e os mesmos autores do Como Ler a Bíblia, livro por livro. Esses 2 livros vão te ajudar, vão poder te servir melhor para você construir uma aula melhor, né? Interpretar um texto melhor, de forma mais profunda, de forma mais completa, sem fugir do seu contexto, e ele vai te dar as bases de interpretação bíblica, que é fundamental para um professor, certo? Essa é a capa antiga do Entendes o que Lês, ele tem uma nova edição, essa aí, bem bonita, da Vida Nova, e Vida Nova tem feito um excelente trabalho. Outra coisa que o professor ele precisa saber é a parte de contexto da escritura. Como assim contexto? Ele precisa saber de história, geografia e cultura. O que eu quero dizer com isso aqui? Novamente, o professor ele não deve saber quais eram as cores da roupa que o rei e o restante do povo utilizava no século VI a.C. Não é isso. O que eu quero dizer aqui é que ele precisa ter uma noção de história. Que o povo de Deus começa lá com Adão. E que a aliança de Deus vai se renovando ao longo do tempo. E que essa aliança, essa história do povo de Deus, ela tem uma continuidade no Antigo para o Novo Testamento. E que esse povo, ele se manifesta de forma diferente. Então, eles eram peregrinos, depois eles se instituem como um estado bem definido. Esse estado ele é dividido, ele é rachado. Você tem o Reino do Sul, o Reino do Norte. Você precisa ter essas noções de história, de geografia. Israel fica onde? Fica na América do Sul? Não, não fica na América do Sul. A gente tem essa noção. Israel fica próximo do Egito. Não é? Como é isso? E você ter essa noção amplia o seu conhecimento para que você ensine de forma mais holística, mais completa. Então, um exemplo básico, eu estava fazendo minha devocional agora em Gênesis, estava lendo sobre o Val de Jaboque. Onde fica? Né? Será que fica na China? Como que a gente interpreta isso? Um exemplo que eu gosto muito, né? Jonas foi
foi cuspido e o seu objetivo era ir rumo a Nínive. Onde que ele foi cuspido? Ele foi cuspido em Nínive, mas Nínive não era nem uma cidade praiana. Como assim? Né? Ou ele estava pegando um navio para Tarsis. Para onde que era Tarsis, né? A gente tem ideia de que Tarsis era perto de Nínive. Não. Tarsis era perto da Espanha. Então, olha que diferença, né? Jonas está indo para ao oposto de Nínive. Olha como a gente tem um aprofundamento do conteúdo ali do livro de Jonas, não é verdade? E ideias de cultura. Então, o que significa a pesca para uma determinada cultura, moeda? Será que um denário equivale a R$1? Como é isso, né? Como que a gente interpreta? Então, essa noção de linha do tempo e de contexto é muito importante na hora de estudar as escrituras. E não só a linha do tempo pela linha do tempo, mas como nós lemos as escrituras. Nós lemos as escrituras pelo modelo de criação, queda e redenção. Né? O que eu quero dizer com criação, queda e redenção? A gente precisa olhar para a história, lembrando que o Senhor fez todas as coisas. Como eu disse na última aula, Jesus era o arquiteto. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E nele tudo subsiste. Ele criou. Infelizmente o pecado entra no mundo e corrompe todas as coisas. E a nossa história tem pecado, né? Não tem como escapar disso. E a gente tem a redenção em Cristo Jesus, que veio para redimir todas as coisas nele. Então eu queria dar um exemplo como o trabalho. O trabalho ele foi criado antes da queda. O trabalho faz parte desse quadrinho criação. O trabalho é algo bom, que glorifica a Deus, que ele mesmo criou. Mas que infelizmente a queda corrompeu. Então, por causa da queda, o trabalho se torna maçante, é uma fadiga, é cansativo. Né? A gente pena para trabalhar, a gente sofre pelo trabalho. Mas esse não era o propósito de Deus. Não era o propósito de Deus. E com Cristo, nós redimimos o nosso conceito de trabalho. Então, hoje, o trabalho para o cristão ele é menos penoso, porque ele vai fazer para a glória de Deus. Ele quer mostrar o Senhor, né? Ele quer cumprir o mandato cultural no seu trabalho. Ah, mas eu sou um eletricista, eu sou um cara que conserta elevador, ou eu sou um cozinheiro, ou eu sou modular. Todo o trabalho foi corrompido pela queda, mas que o Senhor se agrada quando nós fazemos o nosso trabalho para a glória dele, lembrando que ele fez o trabalho, enfim, a gente pode ter toda uma teologia do trabalho em cima disso. O ponto é, quando a gente olha para a história da redenção, a história das escrituras, como uma única narrativa, uma única história, em que Deus criou todas as coisas, a queda entra no mundo, mas que Cristo redime todas as coisas, o nosso conhecimento escriturístico se torna maior. Então, a ideia aqui que eu quero tentar passar é que o professor da escola bíblica, ele precisa ter um conhecimento bíblico. Tanto de dentro, ele precisa estar dentro das escrituras. Como que eu estou inserido? Como que eu entendo esse texto estando inserido aqui? Então eu vou me colocar lá no 1º século, depois de Cristo. Então é isso que está acontecendo. Mas o leitor ele precisa estar olhando também com uma visão externa. Então, como que o texto aqui dos evangelhos se relaciona com um profeta, com o livro de Salmos? E essa leitura ele vai ter uma leitura maior. Por isso que a gente precisa da Bíblia, né, dos conhecimentos bíblicos, do conhecimento de literatura, de contexto e tudo que foi abordado até aqui. É um tanto complexo isso eu trouxe alguns livros que podem te ajudar, esses comentários aí da primeira foto, comentário histórico-cultural da Bíblia, é muito, muito útil. E o que ele tem de útil e relevante, ele tem também de um preço um pouco mais alto. Ele não é caro, porque ele vale muito a pena, e se você não tem condições de comprar, eu sei que nem todo mundo tem, procure um pastor
procure o pastor da sua igreja, peça para que ele compre para a sua igreja, para que a igreja, a comunidade, possa utilizar o texto, né? Não só você, não só um grupo de pessoas, mas que toda a comunidade local possa utilizar esse livro. Bem, outros livros que podem te dar uma visão maior das Escrituras é essa Introdução à Teologia Bíblica, do Graham Goldsworthy, e Gerhard Voss em Teologia Bíblica Antigo e Novo Testamentos. Ambos vão te dar uma visão mais holística das Escrituras. Por último, o professor ele precisa ter uma noção de teologia, e quando eu digo teologia, é uma teologia sistemática e uma teologia confessional. É claro que o cristianismo ele tem uma base para todo cristão, e essa base ninguém pode divergir. Eu acredito que essa base é o credo apostólico. Eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao Hades, mas ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, todo cristão crê no Espírito Santo, na Igreja Universal, na Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então, ora, todo cristão deve crer nisso. Agora, como que Jesus vai voltar? A gente não sabe. O que todo cristão sabe é que Jesus vai voltar. Se Jesus vai voltar depois do milênio, antes do milênio, durante o milênio, ou se o mundo está piorando, se o mundo está melhorando, ou se Jesus salva quem ele escolhe, como que funciona essa eleição, como, né? As formas de administração da igreja, formas de batismo, isso é secundário. E é importante e é saudável que a gente tenha essa definição do secundário. E cada tradição religiosa tem a sua opinião. Pense, por exemplo, na teologia presbiteriana. Os presbiterianos batizam criança, claro que batizam adultos também, isso faz parte, mas uma vez que a criança nasce em uma família cristã, em uma família da igreja, ela vai ser batizada, porque eles são filhos da aliança. E você, que é um professor presbiteriano, deve ter noção disso. É o que eu estou chamando aqui de teologia confessional. O que a sua comunidade, o que a sua tradição de fé, ela confessa. Então, se você é um batista, você vai defender outra coisa. Se você é um cristão evangélico, se você é um professor assembleano, você vai defender outras coisas, você tem outra confessionalidade. E para isso a sua teologia sistemática ela é diferente. Então eu queria sugerir algumas teologias sistemáticas que eu utilizo, que eu acho relevante. Teologia sistemática do Wayne Grudem, muito bacana, muito boa, bem tranquila. A nova edição dele ficou bem completinha, uma outra visão de criação, muito bacana, eu tendo muito a concordar com essa visão que o Grudem coloca nessa nova teologia sistemática. Um clássico que é a teologia sistemática do Louis Berkhof, um presbiteriano publicado pela Cultura Cristã. A gente tem outro presbiteriano também muito bom, além do Berkhof, que é o Bavinck, só que a teologia sistemática dele é um tanto mais filosófica, um tanto mais robusta. Então, para você que é um professor, eu sugiro ela mesmo, a do Berkhof, tá bom? E não a do Bavinck. Outra muito boa, que é uma introdução à teologia sistemática, R.C. Sproul, é um baita professor, já faleceu recentemente, e ele tem muito a colaborar com a nossa teologia, um professor reformado, mas bem didático. Outra possibilidade de você estudar a teologia sistemática é uma teologia confessional, é por meio do Invisible College, é um curso online, o Pedro Dulce é um professor presbiteriano, e ele vai ajudar muito a você ter essa visão maior das Escrituras, essa teologia sistematizada, né, dividida em sistemas. Outra possibilidade é você entrar no site da editora da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. É uma editora que tem produzido coisas muito boas, um bom material, e acredito que pode ser muito útil para você nesse processo.
É isso o que o professor ele precisa saber, lembrando que ele não precisa ler tudo isso, precisa ser algo leve, mas ele precisa se esforçar nesse trabalho, nessa atividade. Ele precisa ser um professor, ele precisa ensinar bem, para isso ele precisa se esforçar, né? O Senhor ele se esforçava, ele pensava nas suas atividades, né? Como a gente conversou na aula 1, o professor ele precisa se compadecer dos seus alunos. Então se compadeça, prepare suas aulas, faça algo com qualidade. Eu sei que juntos a gente pode servir o reino de Deus melhor, certinho? Jesus te abençoe. Vamos para a aula número 3.